Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais e é sempre uma alegria para mim, um prazer gravar vídeos e organizar as ideias e compartilhar com você o que eu creio, o que eu tenho estudado, o que eu penso e contribuir aí para os seus estudos, né? Eu sei que tem muita gente estudando, buscando informações, garimpando pela internet. Então, se você me achou por acaso, fica comigo, me dá aí a oportunidade de contribuir com você algumas coisas. Se você já é dessas pessoas que me acompanham há bastante tempo, muito obrigado, eu fico muito feliz com essa constância, né, essa frequência sua de compartilhar comigo e avaliar o que eu creio e, de alguma maneira, me permitir fazer parte dos seus estudos, né? Esse tema de hoje, né, eu creio que todo mundo que estuda escatologia já se viu forçado, não, tentado, encorajado, desafiado, provocado, né, a pensar em datas, né, a avaliar, fazer contas e imaginar, marcar uma data para a vinda do Senhor, ou uma data para a grande tribulação, ou enfim, uma data porque todo mundo quer saber quando vai acontecer alguma coisa, né? E é claro que eu não sou diferente disso, mas se você me acompanha há anos e for ver o que eu escrevo, eu nunca marquei data, porque tem um princípio que ele é claro, que a Bíblia diz que Jesus falou o quê? Que ninguém sabe o dia nem a hora, mas lembre-se que ele falou isso numa perspectiva de que ele ainda estava aqui em carne, ele não tinha subido aos céus, e é claro que hoje ele sabe o dia e a hora, é claro que essa é uma data que no céu se sabe, hora bolas, né? Mas eu vou até gravar um vídeo sobre isso em algum momento. Também é claro que o povo de Israel, eles sabiam exatamente, eles poderiam saber exatamente acerca da data da primeira vinda do Senhor Jesus, porque eles tinham as profecias, a profecia das 90, Jesus, a profecia das 70 semanas de Daniel. Eu não refaço o vídeo porque eu quero ser bem claro e espontâneo com você, eu podia apagar e refazer, não. Quando eu erro, eu deixo aqui também. A profecia das 70 semanas de Daniel é uma profecia clara, que dava um número de dias. Se eles tivessem acompanhado, eles poderiam ter clareza na época do Messias estar andando entre eles, né? E isso é claro que aconteceu, eu já falei em algum vídeo, mas quando os magos eles chegam para procurar o rei que nasceu, entenda, já falei aqui também, o presépio é uma farsa, os magos nunca estiveram na manjedoura, os magos estiveram no palácio de Herodes, porque eles viram a estrela, viram que tinha nascido um rei. Onde eles foram? No palácio. Eles foram procurar um rei que nasceu, e o Herodes fica meio ali apavorado com aquela história. O fato é que Herodes chama os sábios judeus que entendiam de profecia, os estudiosos que serviam ao seu reino, né? E eles identificaram então a estrela, identificaram os magos e falaram, olha, ele nasceu em Belém. Pegaram a profecia de Miqueias 5:2, né? E tu, Belém, Efrata, posta aqui pequena entre a cidade de Judá, de ti vai sair aquele, não é? Então tinha a profecia acerca de Jesus, Miqueias 5:2. Então, se eles fizessem a conta, sabe e entende desde quando aconteceu a ordem para a reedificação do templo e tal, e tudo mais, aponta para o fato de que virá o ungido será tirado. Então, essa profecia, ela dava ali 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, ou seja, havia uma contagem exata e precisa de anos. Nós agora que já sabemos, a gente pode olhar para trás e perceber que exatamente as 69 semanas se cumpriram no dia exato em que Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. E é por isso que Jesus chora sobre Jerusalém, porque ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, vocês não reconheceram o dia da sua visitação. Então agora vocês vão pagar um alto preço por isso, e foi o que aconteceu. Não reconheceram que o Messias estava entre eles. E veja que muitos naquela época perguntavam, Jesus, o senhor é o Messias mesmo, tal? Os discípulos de João Batista, atendendo, né, João Batista, é você mesmo, temos que esperar outro, né? Todo mundo tinha já uma noção, eventualmente, que já estava chegando, o Messias estava entre eles, mas eles não tinham convicção, podiam fazer a conta, podiam entender a época, podiam entender a estação, mas não podiam marcar a data precisa, porque Deus ele revela, mas ele deixa de uma certa forma escondido para que haja essa busca pela revelação. E é interessante como o Senhor trata tudo diante dos olhos, eles tinham o texto escrito, eles só tinham que saber a data original
para começar, não a data original, porque eles tinham, mas a data de conclusão, porque daí ia ficar faltando a 70ª semana, que é aquela da grande tribulação. Era um segredo que eles não conheciam e que o Senhor ali então revelou apenas depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou, porque ele não veio para estabelecer aquele reino, ele veio para estabelecer o reino do Senhor, o reino espiritual. Essa foi a vocação do Senhor Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bom, o fato é que marcar datas é uma coisa desafiadora. E aí você fala, pronto, Haroldo, você vai marcar a data hoje? Claro que não. Eu não vou agora voltar atrás e rasgar tudo que eu creio, mas eu vou compartilhar com você algumas coisas que eu creio acerca da estação. Paulo fala em 2 Tessalonicenses o quê? Que nós que somos do dia, nós não estamos em trevas para que aquele dia nos pegue de surpresa. Eu vou deixar o texto aqui nas observações do vídeo. Então nós vamos saber a estação, vamos saber a época, e quando estiver pertinho, vamos saber o dia sim, mas não é agora, não é tão antes, porque nós não estamos em trevas para que aquele dia nos pegue de surpresa. Significa que vamos estar preparados, como estamos nos preparando, como percebemos que tudo vai mudando rapidamente, o quanto a vida, a nossa vida diária e a vida do mundo está mudando. Mas o que eu quero compartilhar com você é o fato de que eu coloquei aqui, achei legal essa foto, esta ampulheta associada à bandeira de Israel. Por quê? Nada poderia acontecer no cenário profético e escatológico até o dia em que Israel voltou a existir como nação em 1948. Por isso que todos os estudiosos que liam, estudavam, tentavam entender antes disso, não tinham como fazer nada a não ser ter a interpretação alegórica, pelo fato de que tudo que estava acontecendo não podia aplicar para a vida diária, tribulação, a dificuldade da vida, os problemas da vida diária, como se fosse os conteúdos apocalípticos fossem apenas uma figura de linguagem, porque não podia acontecer nada, porque o relógio profético estava parado. Por quê? Porque todo o cenário profético passa por Jerusalém. As duas testemunhas, não é? Elas vão ser mortas em Jerusalém. Jerusalém tem que ser de Israel, porque a última semana é a angústia de Jacó. Israel tinha que voltar a existir como nação e não existia, estavam todos dispersos, aí, não é? Centenas de anos dispersos, e nunca aconteceu na história da humanidade uma nação que foi dispersa, destruída, derrotada, se reunir, se reorganizar com a sua língua, com os seus costumes, com a sua organização social, com a sua fé religiosa, né? Nunca aconteceu. Então, quando eles se estabeleceram como nação, em 1948, eles estavam cumprindo a profecia de Isaías 66:8, que diz: pode uma nação vir a existir em um só dia? E eles vieram a existir como nação em um só dia, quando a nação de Israel foi constituída, foi estabelecida e reconhecida pela Assembleia da ONU. Então, a partir dali, a profecia começa a se cumprir. Um pouco mais adiante, nós também podemos ver acerca do fato de que quase 19 anos depois, embora eles estivessem restabelecidos como nação, reconquistaram Jerusalém, a faixa de Gaza, as colinas de Golã, na Guerra dos 6 Dias. Então, ali houve um avanço no relógio profético. Então, agora, Jerusalém estava de posse dos judeus. Claro que não são os judeus da Bíblia, no sentido de ser o mesmo povo, de ter a mesma ordem espiritual que tinha, mas é inegável que sim, é a mesma nação de Israel, são sim os descendentes de Abraão, é sim com eles que Deus vai voltar a tratar, mas neste momento Deus está tratando com a igreja de Jesus. Não é? Agora, o Israel espiritual como uma figura é a igreja de Jesus. O fato é que eles voltaram a existir como nação. E Jesus, no seu sermão profético, aí sim, agora eu vou chegar onde eu quero chegar. Tudo aqui eu estou colocando um pano de fundo para você acompanhar o meu raciocínio, né? Mas em Mateus 24, você pode acompanhar tanto em Lucas 21 como em Mateus 24, na profecia que Jesus está falando acerca dos últimos dias. Ele fala acerca da parábola da figueira, e a figueira entra como uma figura de Israel, uma figura simbólica de Israel, e ali o Senhor disse: olha a parábola, veja a figueira. Quando a figueira começa a florescer, começa a brotar, você saiba, ele tinha acabado de falar o seguinte, principalmente em Lucas 21, né? Ele falou todo o cenário da grande tribulação, e ele diz acerca da parábola da figueira: quem viu a figueira ser estabelecida, ou a figueira florescer, então se ela está florescendo é porque ela foi estabelecida, quem viu isso não vai, esta geração não vai passar, a geração que viu a figueira florescer não vai passar sem que tudo isso aconteça, sem que tudo isso o quê? A grande tribulação.
E há uma grande discussão entre os estudiosos, então muitos somaram já 40 anos, somaram 70 anos, somam 80 anos, somam 100 anos, somam 120 anos, porque são hipóteses de cálculos de quanto dura uma geração bíblica. E eu respeito todos eles, mas eu tenho uma maneira um pouco diferente de especular com essa data. Eu não posso dizer é assim, ninguém pode dizer assim, mas a gente especula, a gente faz conta, a gente faz planos, né? A gente quer saber, a gente está esperando o Senhor. A Bíblia diz que há um galardão, Paulo fala que há um galardão para aqueles que amam a sua vinda, a coroa da justiça, e eu sou um dos que amam a vinda do Senhor. O que não quer dizer que eu estou abandonando a minha vida diária, quer dizer que eu amo a vinda do Senhor. Mas o que a palavra de Deus nos diz, então, é que eu creio. Quando nós temos, eu vou colocar os textos, e agora eu quero colocar o meu argumento. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, quando eles foram para a terra, espiaram e não entraram, quando voltaram os 12 espias, e os 10 falaram algo contrário àquilo que o Senhor tinha dito, somente Josué e Caleb creram, e eles disseram que os nossos filhos vão morrer no deserto. Aí o Senhor faz um corte de 20 anos, e ele diz que aqueles que vocês acharam que iam morrer, os filhos deles, que iriam morrer, que viram a terra, ele coloca que os de 20 anos para baixo vão entrar na terra, e eles efetivamente entraram com Josué e Caleb, mas aqueles acima de 20 anos não vão entrar porque não creram, porque difamaram a terra, porque murmuraram, porque, enfim, fizeram toda sorte de afrontas ao Senhor. Então os de 20 anos para cima morreram todos, até que todos morreram. Somente depois disso Josué e Caleb entraram com a nova geração abaixo de 20 anos, o que significa que os que têm 20 anos, Deus entende que tem a capacidade de ver alguma coisa que Deus prometeu que vai acontecer, compreender e tomar uma decisão. Então, qual é a minha proposta aqui? Em 1948, então, pessoas que tinham 20 anos viram Israel voltar a existir como nação, não apenas lá em Israel, mas em todo o mundo. Os cristãos, inclusive, que observam o cenário profético. Então, esta pessoa que tinha 20 anos naquele ano de 1948 tem mais ou menos 92 anos hoje. Já Jerusalém, que eu acho que tem muito mais a ver pelo contexto todo, ser a referência, aqueles que viram a figueira florescer, dar seus frutos, dar as folhas, tá certo? Eu vejo que esta figura é mais clara, como uma figura profética de alguém ver algo que estava para acontecer. Então, em 1967, quem tinha 20 anos em 1967, hoje tem 73 anos. Então, a minha maneira de entender é que esta geração, estas pessoas, então, que eu creio mais os que têm 73 anos, sem entender a minha conta, esta geração não passará. Esta geração não vai morrer, todos eles não morrerão sem que todas estas coisas aconteçam. Quais coisas? Toda a descrição da grande tribulação que Jesus apresenta no cenário profético. Ou seja, 73 anos são pessoas então que vão entrar na grande tribulação ou não vão entrar na grande tribulação, até que toda esta geração morra. Tudo o que o Senhor disse que vai acontecer, deve acontecer. E aí você imagina senhores de 73, 75, 77, 80 anos em meio ao cenário da grande tribulação. Vai ser muito difícil viverem muito tempo. Ou seja, o que eu quero dizer para você é, eu não posso marcar data, mas eu digo que estas pessoas, estas pessoas com mais de 70 anos que vivem hoje, que são as pessoas que viram, que tinham 20 anos quando Jerusalém foi conquistada e foi reestabelecida na sua proeminência profética e política que a gente vê hoje. O mundo inteiro presta atenção no que acontece em Jerusalém hoje, não é isso? Faz parte do noticiário aí o tempo todo. Então, a minha contribuição para especular datas é que eu digo que sim, se nós temos senhores e senhoras de mais de 73 anos que viram Jerusalém ser restabelecida, eu digo que essa geração toda não vão sobrar todos eles vivos até que tudo se cumpra e que aconteça, porque vão passar todos eles como uma manifestação de que a palavra do Senhor se estabeleceu. Então, eu não marco data, mas eu marco uma estação. Então, como você pode ver, a estação está cada vez mais afinando, cada vez mais chegando no dia. Posso marcar data? Não, eu não vou marcar data. Mas você vê o quão perto nós estamos, porque nesses 73 anos você tem que incluir 7. Então, essas pessoas teriam que chegar a 80 anos, numa situação horrorosa como aquela que vai ser na grande tribulação, em que as pessoas mais atléticas talvez vão ser as que vão sobreviver. Enfim, você entendeu a minha conta.
A minha especulação de datas ou de tempos, né, é essa que eu compartilho com você para que você observe justamente o que eu tenho dito, o quão avançado da hora nós estamos, o quão perto nós estamos do cumprimento de tudo aquilo que a palavra de Deus nos disse que acontecerá. É por isso que eu digo cada vez mais para todos vocês o tempo todo, vejam os sinais. E que bom que você está vendo aqui comigo. Deus te abençoe nos seus estudos, em nome de Jesus.